O Sermão da Montanha, parte 2. Mateus capítulo 5, versículos 8 ao 10 está escrito: Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurado quer dizer feliz. Então, feliz os limpos de coração, feliz os pacificadores e feliz os que sofrem perseguição por causa da justiça. Hoje nós iremos estudar esses 3 pontos. Domingo que vem daremos sequência. Então, o primeiro ponto: bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Os limpos de coração são os que foram libertos do poder do pecado mediante a graça de Deus. O que é graça? É o favor imerecido. E que agora se esforçam para agradar, glorificar a Deus e serem parecidos com Ele. Somente os limpos de coração verão a Deus. Ver Deus significa habitar na promessa, tanto agora como no reino futuro. No Salmos 24, versículo de número 3 ao 5, está escrito: Quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem estará no seu santo lugar? Aqui é feita uma pergunta: quem é que vai subir no monte do Senhor? Quem é que vai estar no santo lugar? Aí vem a resposta: aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Para um pouquinho. Aqui é feita uma pergunta, né? Quem vai subir no monte do Senhor? Quem vai ganhar a vida eterna? Em outras palavras, o santo lugar. A Bíblia deixa bem claro: os puros de coração. Quando Jesus vem e fala, bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus, a única forma da pessoa ver a Deus, ou seja, ver a promessa de Deus se concretizar em nossas vidas, desfrutar da vida eterna após a morte, a única forma é se a pessoa for limpa de coração. E olha o que está escrito em Provérbios capítulo 4, versículo 23. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Olha que interessante, sobre tudo que você deve guardar, a prioridade é você guardar o seu coração. Guardar o seu coração contra o pecado, guardar o seu coração contra a mágoa, guardar o seu coração para que ele venha a ser sempre sensível aos ensinamentos de Deus. Quando você guarda o seu coração, você não vai deixar entrar mágoa nele, você não vai deixar entrar um rancor, você não vai deixar entrar a ira. Por isso que aqui em Provérbios está escrito, sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede a saída da vida. Somente os limpos de coração verão a Deus. Não é o tempo de igreja, não é a posição dentro de uma igreja que vai fazer a pessoa ver Deus, mas sim a comunhão que ela tem com a palavra de Deus. Talvez você fale, pastor, mas o meu coração está tão sujo, está tão machucado, está tão ferido, está tão distante de Deus. Olha o que Deus fala em Provérbios capítulo 23, versículo 26. Dá-me, filho meu, o teu coração e os teus olhos observem os meus caminhos. Olha que interessante. Deus, Ele quer o nosso coração. Dá-me, filho meu, o teu coração. Pastor, meu coração está distante de Deus. Entrega teu coração ao Senhor. Porque somente os limpos de coração verão a Deus. Não é o tempo de igreja, ressalto mais uma vez. Não é a posição ministerial. É o comprometimento com a palavra de Deus. E após você entregar o seu coração a Deus, você tem que fazer o que o salmista Davi, o rei Davi, ele fez. Olha o que está escrito no Salmo 51, versículo 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Após você entregar o seu coração para Deus, você tem que dar liberdade para Ele agir.
E como é que eu sei se eu entreguei o meu coração para Deus? Quando Ele começa a passar a orientação para purificar o meu coração, eu começo a obedecer. Falar que entregou o coração para Deus e não obedece ao que Deus fala, você não entregou o coração para Deus. Falar para Deus, cria em mim um coração puro, e Ele trazer para você o que você tem que fazer para o seu coração ser purificado, e você não fazer, você não entregou o seu coração para Ele. É uma falsa entrega. Porque uma entrega verdadeira, você está disposto, disposta a obedecer, a praticar aquilo que Deus manda. Custe o que custar, você vai praticar aquilo que Deus manda. E olha o tanto que Deus se alegra, irmãos, quando nós andamos com o coração purificado, com o coração na presença dEle. Provérbios capítulo 23, versículo 15. Filho meu, se o teu coração for sábio, alegrar-se-á o meu coração, sim, o meu próprio. Qualquer pai, se o filho anda em obediência, o coração do pai se alegra. Imagine Deus. Se nós andarmos em obediência, se nós andarmos com o coração purificado, se nós andarmos de acordo com os ensinamentos do Senhor, o coração de Deus irá se alegrar. Já imaginou Deus olhar para nós e sentir alegria em nos ver? Sentir alegria a forma como o nosso coração está, sentir alegria a forma como a nossa vida está sendo conduzida? É isso que Deus quer, sentir alegria. Por isso que Ele vem, e o Senhor Jesus Cristo transmite o ensinamento: os limpos de coração verão a Deus. Aí continuando o estudo, bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Os pacificadores são aqueles que se reconciliaram com Deus e agora se esforçam para levarem outras pessoas a Deus. Os pacificadores criam métodos de trazer paz entre as pessoas, ou seja, união. Quem não é pacificador é semeador de contendas, e Deus abomina os que semeiam contendas. Vejamos Provérbios capítulo 6, versículo 16 ao 19. Estas 6 coisas o Senhor odeia, e a 7ª a sua alma abomina: olhos altivos, Deus odeia, que é a primeira coisa; língua mentirosa, é a segunda; mãos que derramam sangue inocente, é a terceira; o coração que maquina pensamentos perversos, é a quarta; pés que se apressam a correr para o mal, é a quinta; a testemunha falsa que profere mentira, é a sexta. Até a sexta Deus odeia. A 7ª Deus abomina. E o que é a 7ª? O que semeia contendas entre irmãos. A pessoa contenciosa, irmãos, Deus ele abomina essa pessoa, Ele não suporta, está acima do odiar. Por isso que Cristo vem e fala: bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Os pacificadores, eles levam a mensagem de Cristo para as pessoas terem paz com Deus, se reconciliarem com Deus. Os pacificadores fazem com que os irmãos vivam em união. Qualquer local, qualquer família, qualquer trabalho que tiver alguém ali não pacificador, vai ter contendas, vai ter fofocas, vai ter mentiras, vai ter calúnias. Por quê? Porque tem alguém ali não pacificador. E não é, mais uma vez eu falo, não é o tempo de igreja, não é a posição ministerial que nos leva a ser chamados filhos de Deus. Para nós sermos chamados filhos de Deus, nós temos que ser pacificadores. Continuando. Muitas pessoas não crescem na fé porque, ao invés de se preocuparem em fazer a vontade de Deus, preferem ficar falando da vida dos outros, semeando contendas com fofocas e mentiras. Não tiram 10 minutos para buscarem a presença de Deus em oração, mas separam várias horas do dia para falarem mal da vida dos outros. Devemos buscar a sabedoria de Deus para sermos verdadeiros pacificadores. Tiago capítulo 3, versículo 17 e 18 está escrito: mas a sabedoria que vem do alto é antes de tudo pura, depois pacífica, amável, compreensível, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera. O fruto da justiça semeia-se a paz para os pacificadores.
ou seja, a sabedoria que vem do alto, é pura, ela é pacífica. Então, qualquer pessoa dotada de sabedoria divina, ela vai ser pacífica. Ela vai sempre apaziguar a tempestade. Ela nunca vai jogar combustível no fogo. Ela vai sempre apaziguar a tempestade. E somente os pacificadores serão chamados filhos de Deus. Continuando. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 12 está escrito: e também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Todos que querem viver de acordo com a palavra de Deus, por amor à justiça, sofrerão perseguição. Aqueles que conservam os padrões divinos da verdade, da justiça e da pureza, sofrerão rejeição e críticas. Para um pouquinho. Irmão, se a pessoa quer viver de uma forma correta, ela vai passar por perseguições. E nós estamos vivendo hoje no nosso país uma situação onde ninguém praticamente pode mais nem falar nada, tudo dá processo. E cada dia que passa está ficando mais estreito, mais apertado. E aquelas pessoas, irmãos, que estão dispostas a pregar o evangelho, essas pessoas vão sentir na pele um preço. A sociedade nos cobra uma contaminação, a sociedade não aceita a igreja ser diferente. A sociedade quer que a igreja aceite o pecado como algo normal, como algo que é correto. A sociedade quer que a igreja reconheça que ela é intolerante e que ela precisa passar por uma mudança de adaptação, de aceitação do pecado. Eles não entendem que a igreja recebe de braços abertos o pecador, porque todos nós somos pecadores, mas a igreja ela nunca vai receber de braços abertos o pecado. Ela recebe o pecador e anuncia ao pecador aquilo que pode acontecer com ela após a morte, se ela morrer no pecado. Só que na hora de anunciar este evangelho, onde acusa o pecado e não o pecador, aonde sinaliza o pecado na vida do pecador, a igreja é tida como intolerante. E é aí que muitos são perseguidos, são processados e até mesmo presos. Mas diante dos obstáculos, como nós temos que agir? Nós temos que agir como os apóstolos de Cristo no passado. Vamos ver aqui. Diante dos obstáculos, faça como os apóstolos de Cristo, se alegre. Atos capítulo 5, versículo 40 ao 42 está escrito: e, chamando os apóstolos, e tendo-os açoitados, mandaram que não falasse do nome de Jesus, e os deixaram ir. Para um pouquinho. Os apóstolos estavam pregando em uma determinada região, aquela região não aceitou aquela pregação, simplesmente prenderam os apóstolos, bateram nos apóstolos, queriam até mesmo matar os apóstolos. Mas chegaram a uma conclusão de fazer o seguinte: vamos liberá-los, vamos deixar eles irem. Só que antes deram uma surra nos apóstolos e falaram: vocês não podem mais pregar. Olha como os apóstolos saíram diante daquela situação. Retiraram-se, ou seja, os apóstolos saíram daquele local, pois da presença do conselho, regozijando-se de terem sido julgados dignos de padecer afronta pelo nome do Senhor Jesus. Eles saíram felizes. Por quê? Porque eles sabiam que eles tinham apanhado por causa de Jesus. Eles sabiam que eles estavam sendo perseguidos por causa de Jesus. Então eles saíram felizes, se julgaram dignos de padecer afrontas pelo nome de Jesus. Um cristão, irmãos, que é puro de coração, um cristão que é pacificador, diante das injustiças, ele se alegra, não por causa da injustiça, mas por saber que ele está sofrendo injustiça por causa de Jesus e que o Senhor Jesus lhe trará a devida recompensa. Só que em seguida, olha o que eles fizeram:
E todos os dias no templo e nas casas não cessavam de ensinar e de anunciar Jesus Cristo. Eles não obedeceram àquela lei. Aquela lei feriu os princípios bíblicos. Qualquer pessoa, irmãos, está sujeita a obedecer à lei. E ela tem que obedecer à lei, desde que a lei não venha ferir princípios bíblicos. Se a lei fere a palavra de Deus, a pessoa não tem que obedecer. E por não obedecer, automaticamente vai sofrer a perseguição. Vai sofrer ali a punição. No caso dos apóstolos, foram presos e apanharam. Mas eles não pararam de anunciar o Evangelho. Eles continuaram anunciando o Evangelho de Cristo, com alegria no coração, por sofrer perseguição por causa de Cristo. Por isso que Cristo vem e fala, bem-aventurados, ou seja, felizes os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Agora não confunda essas coisinhas bobas, estão me perseguindo no trabalho. Não, a maioria das perseguições no trabalho não é perseguição não, é funcionário incompetente que não desempenha o seu serviço com qualidade, o encarregado cobra, ele acha que é perseguição, não é perseguição não. Que eu sou vítima de inveja. Inveja de que você não tem praticamente nada para fazer inveja para ninguém. Isso é muito psicológico. Às vezes a pessoa tem mal de cair morto, eu sou vítima de inveja. Invejando o quê? Se tem mal de cair morto. Às vezes é muito psicológico essas coisas, irmãos. Às vezes a pessoa está precisando amadurecer na fé, sabe, crescer, parar com essa mania. Que eu sou vítima de inveja. Mas o que é que você tem de tão extraordinário que as pessoas vão querer ao ponto de ter inveja? Às vezes tem mal que comer dentro de casa. E a maioria das pessoas que se sentem vítimas de inveja não tem mal que comer dentro de casa. As pessoas estão invejando o quê? Sua fome, sua miséria. Então a pessoa tem que parar, entendeu? E amadurecer, crescer na fé. Parar com essas bobagemzinhas. O irmão não falou comigo, estão me perseguindo. Quantas pessoas dentro das igrejas falam que são perseguidas dentro da igreja, irmão? Pelo amor de Deus, perseguidas dentro da igreja. Isso é lá perseguição. Perseguição era o que os apóstolos passavam. Apóstolos que foram decapitados, servos de Deus que eram degolados, cerrados ao meio, colocados vivos dentro de um caldeirão de óleo fervente. Isso é perseguição. Colocar dentro de um coliseu para os leões devorarem vivos, isso sim é perseguição. Mas essas coisinhas bobas, estão me perseguindo dentro da igreja. Isso é para crente que não cresce, irmão. Crente que não amadurece na vida. Crente que entra ano e sai ano, continua com a mesma mentalidade fraca, sem desenvolvimento nenhum. Isso sim é perseguição. E diante da perseguição, o servo de Deus tem que se alegrar. Mais uma vez, não por causa da perseguição, mas porque nós somos perseguidos por causa de Cristo, e Ele trará a devida recompensa. Continuando, existem milhares de casos de servos de Deus que morreram por causa do Evangelho de Cristo, e hoje ainda há milhares para morrer. É verdade, milhares já morreram, mas ainda irá morrer muitos, principalmente quando estiver se aproximando aí cada vez mais a volta de Cristo, quando começar a ter decretos proibindo falar de Deus, e aí muitos vão morrer. Continuando, vou citar o caso de um reformador chamado John Hus, que foi queimado vivo na fogueira em 6 de julho de 1415 por criticar os ensinamentos errados da época. O mesmo morreu cantando o hino. Eu já falei dos apóstolos, relatos bíblicos, correto? Mas a história também relata homens de Deus que morreram, que não está na Bíblia, mas que são relatos verdadeiros. Esse homem aqui chamado Hus, John Hus, ele foi queimado vivo. Ele se levantou contra os ensinamentos errados da época. A igreja o sentenciou à morte, mas era simples, ele poderia simplesmente se retratar, que deixariam ele vivo. Mas o sentenciaram à morte de fogueira. E aí no momento que tocaram o fogo na fogueira, que o fogo começou a tocar nele, começou a queimar ele, ele começou a cantar, começou a louvar.
Ele poderia simplesmente falar: eu nego, tá bom, eu me retrato com a igreja. Não era negar Jesus, era só falar: não, tudo bem, a igreja está certa, eu estou errado. Era só isso. Mas preferiu morrer queimado. E morreu cantando. Aí você vê crente, irmãos, anos no evangelho, não consegue se firmar, não consegue dar um passo de maturidade, não consegue surpreender o pastor, para o pastor olhar assim: nossa, essa pessoa conseguiu evoluir. É a mesma coisa, entra ano e sai ano, é a mesma coisa, não muda, não evolui. O pastor não consegue enxergar uma vírgula de crescimento. Perseguição, perseguição, perseguição. Um dia eu atendi uma pessoa, não vou falar qual a igreja. A pessoa mal vinha na igreja, mas era tanta da perseguição dentro da igreja que eu falava: meu Deus do céu, a pessoa vem mal na igreja, que tanta perseguição é essa? Não sabe o que é perseguição. Meninos infantis que não desenvolvem na fé. Tanta gente morrendo sem salvação, e os crentes perdendo tempo com os crentes. Eu não estou lembrado quem foi o pregador que um dia falou a seguinte frase, um servo de Deus do passado, eu não recordo o nome: para que falar de Jesus a segunda vez para alguém que já escutou uma? Em outras palavras, se tem alguém que nunca escutou nenhuma vez, por que eu vou falar a segunda vez para alguém que já escutou? Já imaginou um pregador desse no dia de hoje? Com aqueles mesmos crentes que entra ano e sai ano, o pastor prega mil vezes, atende 1000 vezes, orienta 1000 vezes, e a pessoa não amadurece. Para esse pregador ele fala o seguinte: para que falar a segunda vez, se já falou uma? Em outras palavras, escutou uma vez, meu irmão, começa a buscar e cresce. Para de meninice. Eu vou falar para quem nunca ouviu falar. Mas como é que está a igreja brasileira hoje? Uma grande parte, irmão, dos pastores estão carregando uma boa parte da igreja no colo, como se fosse menino, que não quer amadurecer, que não quer desenvolver, que não quer purificar o coração, que não quer se santificar, que não quer fazer a diferença. Não é isso que Deus quer de nós. Deus, Ele quer que venhamos fazer a diferença. Aí você vai para a história e você vê como essas pessoas morrem. A história relata também um caso de uma mulher, de uma serva de Deus, de 22 anos, Perpétua o nome dela. Ela, para não negar a fé, foi sentenciada à morte. Ela e a funcionária dela. A funcionária dela deu à luz no dia da morte. Soltaram dentro do Coliseu, em Roma. Soltaram uma vaca com chifres pontudos para a vaca matar as duas. Uma jovem de 22 anos. A funcionária dela, que na época se utilizava outro linguajar, tinha acabado de dar luz à criança. Aí o povo se compadeceu com aquela situação, rogou para que não acontecesse daquele jeito, aí aliviaram a sentença, optaram uma forma mais fácil, decapitaram. Mas era só essa jovem falar: tá bom, eu nego, tá bom, eu renuncio à minha linha de pensamento. 22 anos, tão jovem, mas preferiu morrer do que negar Jesus. Aí nós vamos para os nossos dias, irmãos, a ver, o pastor tem que estar paparicando gente, irmão. Gente que está na igreja há anos, e quando eu estou falando na igreja, estou falando pastor, não estou me referindo à nossa congregação, estou me referindo ao geral. Essa mensagem vai longe. Jovem que não se converte, jovem que não pode iniciar um namoro, que já vai para a prostituição, já nega Cristo logo de início, já começa o namoro negando Jesus. Já começa se prostituindo, já começa fazendo tudo errado. Aí você vai para a história, você vai para a Bíblia, você vê pessoas, o que elas faziam para não negar a fé. Continuando. No Império Romano,
milhares de servos do Senhor foram queimados vivos, decapitados, cerrados ao meio, comidos por leões, feito tochas humanas e etc. Mesmo assim, não negaram sua fé em Deus. Tinha um imperador muito mau. Ele pegava os cristãos vivos, banhava de cera, cobria o cristão de cera, colocava em uma estaca e fazia corredores no jardim dele com essas estacas de cristão coberto com cera. E aí ele tocava fogo e ficava lá a tocha humana, o cristão queimando. Eu creio que aqui todos já ouviram essa frase: Nero tocou fogo em Roma. Ele tocou fogo nos bairros e depois ele mesmo divulgou, foi os cristãos. E muitos cristãos foram mortos. Por quê? Porque Nero falou que tinha sido os cristãos que tinham tocado fogo em Roma. Ele mesmo tocou fogo. Era um psicopata. Então nós estamos cercados, irmãos, de casos. Não só da Bíblia, mas casos que a história mostra e casos presentes. Se nós formos aí para uma rede social e nós colocarmos cristãos sendo perseguidos, nós vamos ver montes recentes que são queimados vivos, decapitados, torturados. E nós o que estamos fazendo pelo Evangelho de Cristo? O que é que nós estamos querendo? Estamos querendo o quê? Que Cristo venha e nos abençoe. Se nós estamos acomodados, se não estamos evangelizando os perdidos, se não estamos ganhando almas para o reino, o que nós estamos fazendo? Se qualquer coisinha boba, por mais boba que seja, a pessoa já acha que é uma perseguição, já se acovarda com aquilo. Sendo que Cristo vem e fala: bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Se alegre diante dos obstáculos. Continuando. Na realidade, quem quiser seguir a Cristo da forma certa, precisa estar preparado para tudo. No Salmo 57, versículo 7, está escrito: preparado está o meu coração, ó Deus, preparado está o meu coração, cantarei e darei louvores. Filipenses capítulo 4, versículo 12 e 13. Olha o que o apóstolo Paulo falou: sei estar abatido e sei também ter em abundância. Em toda a maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. O cristão precisa estar preparado para tudo. O coração dele tem que estar preparado para tudo. Tem que estar preparado para a fartura, mas tem que estar preparado para a escassez. Tem que estar preparado para pregar o evangelho, todo mundo batendo palmas, mas tem que estar preparado para pregar o evangelho em perseguição, no meio da perseguição. Porque, irmãos, o que está em jogo é a salvação. É a salvação que vai vir no final para aqueles que forem fiéis a Deus. Aqui é tudo ilusão, aqui é passageiro. Como eu sempre falo, estamos de passagem, mas o que Deus tem guardado para aqueles que andam com Ele, para aqueles que obedecem a Ele, é algo maravilhoso, é a salvação eterna. Não perca a salvação por nada. Se santifique, busque a Deus diariamente. Diariamente tenha contato com alguma coisa espiritual, com um louvor, com uma pregação, com alguma coisa, com uma meditação, mas não deixe finalizar o seu dia sem você ter contato com alguma coisa espiritual, alguma coisa de Deus, para que você seja fortalecido na fé e no dia que você morrer, você ganhar a vida eterna com o Senhor. Esta é a mensagem que Deus mandou pregar. No próximo domingo daremos continuidade. Feche os olhos, por favor. Coloque a mão no coração. Se desligue de tudo. Pai, em nome do teu Filho Jesus Cristo, eu entro na tua presença em oração mais uma vez. Obrigado, Senhor, por esta mensagem que o Senhor nos trouxe.
Venha, meu Pai, abençoar todas essas pessoas, que elas sejam alcançadas e fortalecidas por Ti. Multiplica, Pai, as bênçãos sobre todos. Queremos, através desses ensinamentos, crescer na fé e fazer a diferença para o Teu reino. Pai, venha abençoar o Teu povo. É o que eu te peço, em nome de Jesus Cristo, para a Tua glória. Amém. E vamos aplaudir o Senhor bem forte, que Ele merece.